Fala, meu povo. Firmeza? Professor Vinícius aqui de novo. Mais uma semana, mais uma videoaula aí para vocês. É, a gente vai dar início agora a, aos comentários, à aula sobre a mineração no Brasil colonial. O ênfase, no entanto, vai ser sobre a questão da sociedade, a sociedade mineradora, cultura, tá bom? Nós vamos fazer uma análise aqui, a princípio, nessa primeira aula, sobre os processos que levaram, então, a sociedade a sair do litoral, né? Pensar, a gente tem que lembrar aqui que especificamente, a economia no Brasil, até a descoberta das primeiras áreas de mineração, era especificamente no litoral, e aí vamos pensar especificamente na economia açucareira, né? Na exploração da madeira em algumas regiões, mas o açúcar era o principal. Nós estamos falando aqui de meados já do século XVIII. Mas a gente vai comentando aos poucos. Eu começo essa aula falando justamente de um texto do Eduardo Galeano, em que ele fala que o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. É importante salientar aqui que essas áreas de mineração elas vão ocorrer no Brasil a partir do final do século XVII, início do século XVIII. Essas áreas de mineração vão ser espaços grandiosos que vão abrigar essencialmente mão de obra escrava, vão extrair todas as riquezas do nosso país, ser taxadas por Portugal com impostos elevados. E, é claro, lembrar do acordo que vai ser firmado entre Portugal, né, o Tratado de Metuim, o Tratado de Panos e Vinhos, em que especificamente aqui esse ouro que era extraído do nosso território era para pagar dívidas portuguesas com a Inglaterra. Então é interessante pensar nisso aqui, né? Vai favorecer o processo de industrialização na Inglaterra. Mas, enfim, o nosso foco é fazer uma análise sobre a sociedade e, a princípio, nós vamos comentar, e aí eu vou falar com vocês, sobre a questão das descobertas, a princípio, da sociedade. Beleza? Vamos lá? Olha só, como eu já comentei com vocês, em meados do século XVII, quase início do século XVIII, Portugal vai viver uma crise econômica devido principalmente à queda do preço do açúcar, mas principalmente à concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas. Desde a expulsão dos holandeses do Nordeste, vai haver uma concorrência muito grande, então, com a produção de açúcar. Tá? Final do século XVII, a descoberta pelos bandeirantes paulistas de ouro na região das Gerais, né, onde hoje é Minas Gerais, a descoberta do ouro no final do século XVII, ali em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, nas então capitanias reais, porque entendam como capitanias reais, porque elas pertenciam à coroa portuguesa. Não eram como as capitanias hereditárias, que pertenciam a um indivíduo, a um capitão donatário, que tinha função ali de distribuir terras, tinha função ali de cobrar impostos. Não. As capitanias reais que vão fornecer metais preciosos e vão pertencer à coroa, tá? A princípio, é importante a gente lembrar, assim, o ouro, a descoberta do ouro nessas regiões que eu citei para vocês, elas aliviam temporariamente a crise portuguesa. Aliviam temporariamente
porque vão fornecer ouro, vão fornecer riquezas que até então não eram mais supridas com a questão do açúcar, tá? O ouro branco, como gostavam de chamar. Trouxe uma chargezinha aqui do livro A História do Brasil para Principiantes, que falam justamente disso, né, da questão da concorrência do açúcar português com o açúcar que vai ser produzido lá nas Antilhas. Então, é interessante dar uma olhadinha no História do Brasil para Principiantes. É interessante, tá bom? Ainda falando aqui, gente, falando essa composição social, é importante a gente pensar que os escravos africanos é que vão ser essencialmente a mão de obra da mineração, beleza? Aqui é importante a gente pensar que vai haver uma possibilidade até mesmo de ascensão social. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. O que eu quero abordar aqui com vocês? A sociedade em torno do ouro, né, de maneira geral. Até então, e aí quando eu falo até então, eu falo até final do século XVII, a economia e a sociedade estavam no litoral, né? Estavam em toda a faixa de litoral no Brasil, de Nordeste até o Sudeste. Claro, com a expansão ali para o Sul, mas até então concentravam-se todos no litoral, claro, graças à questão do açúcar, da produção do açúcar. A partir do ouro, né, a partir da descoberta do ouro, essa sociedade e a economia, ela vai deixar de ser litorânea e vai passar a ser interiorana. Ela vai passar a ir para o interior do Brasil. E o aspecto social aí também é muito interessante nesse sentido, tá? É importante lembrar que a sociedade litorânea, a sociedade do açúcar, ela era estamental, ou seja, havia essas divisões sociais, mas não havia possibilidade de ascensão social. Lembrem do termo sociedade estamental, que a gente dizia muito lá no medievo. Então, a sociedade litorânea, a sociedade do açúcar, ela era estamental. Não havia mobilidade social, senhores de engenho, escravos. Né? Essa sociedade litorânea, ela também era rural, justamente na produção de açúcar lá nos engenhos. A partir do ouro, essa sociedade ela vai passar a ser o quê? Urbana, a formação de pequenos conglomerados urbanos em volta dessas áreas de mineração. Nesses locais, a sociedade ela passa a ser móvel. Como assim? Ela passa a ter uma mobilidade social. Por esse caráter urbano, há uma possibilidade de ascensão social, inclusive para os próprios escravos. É claro, a partir do momento em que eles conseguiriam, por exemplo, a liberdade, ou a carta de alforria. Detalhe, nós vamos falar em outra aula sobre isso. Então, havia essa possibilidade de mobilidade social, beleza? Isso vai provocar essa mobilidade. Aqui, só para dar um destaque inicial, é importante a gente falar que existia nas áreas de mineração as formas de exploração do ouro, que eram as lavras, que eram as grandes extensões de áreas, né, de jazidas, que exigiam técnicas e ferramentas, mais escravos para esse tipo de trabalho, era um trabalho mais complexo. A faiscação, que era uma exploração simples, feita nos leitos dos rios, com uso de bateias, que parecem esses baldes, essas bacias aí. A princípio, aqui, o chamado ouro de aluvião. Né? Na faiscação, ali, se tirava a maior parte do ouro de aluvião.
a princípio, em todo o processo de mineração no Brasil, o ouro de aluvião ele vai ser explorado inicialmente, certinho? Bom, as mudanças com ouro, né? As mudanças com a sociedade mineradora. Há, inicialmente, um aumento populacional. Essas áreas, como em destaque eu coloquei aí para vocês, na imagem do mapa, na economia do século XVIII já, há um aumento populacional. Cito para vocês o seguinte, no século XVII, a gente tinha em torno de 300, 400 mil pessoas no Brasil. No século XVIII, com a inserção desses indivíduos, com a saída desses indivíduos do litoral para o interior, e a chegada de outras pessoas vindos de Portugal, vindos de outras áreas de colônias portuguesas, atraídos pela perspectiva de crescimento e enriquecimento rápido, vão povoar toda essa região. Então, estima-se que no século XVIII você vai ter em torno de 3 milhões de habitantes nesses espaços. E aí eu destaquei esses espaços para vocês aqui, né? Em amarelinho aí as atividades de mineração na cidade de Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, a cidade de Sabará, em Minas Gerais, de Diamantina, a cidade de Vila Boa, como todo mundo hoje conhece como a cidade de Goiás, ou como costumeiramente gostam de falar, da Goiás Velho. Cuiabá. Então, cidades do interior aí que eu citei para vocês, esses distritos diamantinos. Então, ocorre esse aumento populacional. Em todas as partes da colônia que vão descobrir minérios, que vai descobrir ouro, vão atrair, então, esses indivíduos para esses lugares. Então, quer dizer, passa a ocorrer um processo de urbanização do interior do Brasil, né? Vão se formar cidades no interior do Brasil. E é interessante pensar assim também, a expansão do mercado interno. Claro que se a gente for pensar, olha o quanto o litoral brasileiro aí, né, produzia de madeira, de drogas do sertão, né, de temperos, de açúcar. Então, há uma expansão do mercado interno, um abastecimento dos arraiais. Ao longo dessas áreas de mineração vão se formar arraiais. E produtos, era necessário que produtos, alimentos, animais, viessem do litoral para esses lugares. É importante pensar nisso, tá bom? O litoral abastecia o interior, tá? É isso que a gente tem que pensar. Produtos saíam do interior, saíam de São Paulo, saíam da Bahia, saíam do Nordeste de maneira geral, saíam do Rio Grande do Sul, saíam do Paraná. Claro, aí a gente tem que pensar em outra questão, né? Com essas descobertas, principalmente do ouro, nessas zonas auríferas aí, citadas aí para vocês, há um endurecimento do pacto colonial, né? O Marquês de Pombal, já a partir de 1750, ele ainda mais vai priorizar a cobrança de impostos, fortalecer a necessidade de Portugal em enriquecer. Mas, claro, com a alta cobrança de impostos, é o que vai levar depois às revoltas em alguns espaços, tá bom? Como eu comentei com vocês, né, vai haver esse deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul, no mapinha vocês viram, né? Há nesse sentido aqui também importante pensar a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Qual era a ideia? Claro, aproximar a capital das áreas de mineração. A mineração foi responsável por isso. Vai haver uma maior integração entre as regiões auríferas. A Bahia, o Rio de Janeiro, o Sul, vão abastecer esses arraiais.
vai abastecer Minas Gerais de maneira geral, que eu coloquei para vocês nessas novas imagens aqui, tá bom? Vai abastecer como? Com ferramentas, com alimentos, de maneira geral, tá? Coloquei aqui para vocês a região de Minas Gerais, e aí é importante lembrar que a região de Minas Gerais vai ser responsável por 80% praticamente de todo o ouro retirado no Brasil, né? A cidade de Mariana, de Sabará, de Vila Rica, hoje atual Ouro Preto. Então, é importante lembrar que essa região aqui, ó, vai ser fortalecida com o comércio vindo do litoral, mas ela também vai ser fortalecida com a criação de cidades, a possibilidade do aumento populacional ali. Então, é importante a gente pensar, claro, que essa região depois ela vai sofrer, é óbvio, com a grande pressão, principalmente dos portugueses. E eu coloquei para vocês aqui, né, um pouco sobre a sociedade mineradora, os mineradores, as camadas médias, os trabalhadores livres e os negros. O que eu quero dar ênfase aqui também é a questão dos escravos negros. A partir de então, essas regiões vão passar a receber um número elevadíssimo de escravos. Os escravos que então desembarcavam em Salvador para abastecer os engenhos do Nordeste vão ser deslocados para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai receber um número muito grande de escravos que vão ser enviados diretamente para Minas Gerais. Tá? Esses escravos vão exercer essa atividade de trabalho, beleza? E nós vamos comentar um pouquinho mais na próxima videoaula sobre justamente o papel dos escravos. Nós vamos falar das revoltas, do quilombo lá em Alagoas. E nós vamos dar um ênfase depois na próxima videoaula sobre a questão da escravidão na região das Gerais. Beleza, meu povo? Valeu. Então é isso. Até mais, até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.